Nossa, uma honra para a gente, a doutora ter aceito esse convite de participar do Conversando Direito. E a gente está sempre trazendo temas importantes e professores também renomados aí para estar conversando com a gente um pouquinho sobre algum assunto do direito, né? Muito bacana, quero parabenizar vocês por esse projeto. Eu que sou aí uma entusiasta dos projetos, né, nas redes sociais, para trazer esclarecimento, informações de qualidade, né, tanto para outros colegas advogados quanto para a população em geral. Acho que a pandemia trouxe isso de bom, né, esse encurtamento das distâncias, essa possibilidade da gente levar a sala de aula até o aluno, né? Então, muito bacana, parabéns pelo projeto, tenho acompanhado aí as lives dos colegas, às vezes não consigo assistir na hora, porque a nossa vida, como a colega recém comentou, né, do Dr. Lúcio, que estava lá viajando, e a gente está sempre nessa correria, nossa vida é muito acelerada, mas sempre que eu posso, eu assisto depois, né? Ou quando eu posso, assisto na hora, porque é muito bom, né? É muito bom, a gente sempre aprende, né? Não existe ninguém completamente ignorante na sua área, mas também não existe ninguém que saiba tudo da sua área. Então, a gente sempre, essa troca de conhecimento, ela é fundamental para o crescimento de todos, né? Então, parabéns, parabéns pelo projeto. Gratidão por estar aqui, né? A doutora Valéria falou, os convidados renomados. Então, eu estou aqui de penetra, né? Eu não estou aqui, né? Estou nessa caminhada ainda da docência, né? De palestras, aprendendo muito, né? Um desafio para mim sempre foi falar em público, e a pandemia também trouxe esse desafio, e muitas oportunidades, né, de crescimento, de aprendizado, de troca com os colegas. Então, quero agradecer o convite, agradecer o IEPREV também, porque se não fosse o IEPREV, eu não conheceria vocês, não teria, né, este contato com o trabalho dos colegas. A gente vive aí em estados diferentes, então, muito provavelmente, não fosse o IEPREV, seria muito difícil a gente ter essa possibilidade, né, de contato, de aprendizado mútuo, e o IEPREV é essa família maravilhosa aí que nos empurra para frente. Eu sempre digo para a doutora Ana que o convite para a coordenação do IEPREV foi um susto e, ao mesmo tempo, uma honra, um privilégio e uma responsabilidade gigante, né? E trazendo aí essa oportunidade da gente aprender e trocar ideias, informações, estar sempre envolvidos no meio acadêmico, né, que muitas vezes a gente, por esta correria do escritório, acaba limitando o nosso contato com os nossos próprios clientes e às vezes não consegue retornar ao meio acadêmico. E o IEPREV nos dá essa oportunidade, né, através dos cursos, através das palestras, através da própria pós-graduação do IEPREV. Verdade. Então, eu sou muito grata ao IEPREV e grata a vocês. Que bom. Ô, Vivi, que bom. Obrigado pelas palavras aí, né, Valéria? Eu acho que eu fico até lisonjeado, porque palavras assim, né, que faz a gente motiva mais ainda. Tá valendo a pena todo o esforço, né? Sair correndo, eu falei com a Valéria, ela queria, você vai conseguir fazer? E agora? Eu falei, não, Valéria, se eu estiver na estrada, eu paro onde eu estiver, eu faço com você, pode deixar. Então, pra gente é uma honra mesmo. Agradeço você ter aceitado o convite, agradeço também ao IEPREV, né, Valéria? Eu agradeço a Valéria também essa parceria. Verdade. Porque o IEPREV realmente aproximou a gente de grandes amigos, não somente grandes conhecedores do direito, mas grandes amigos, uma família que a gente tem se unido e aprendido cada vez mais uns com os outros. Isso tem sido muito gratificante. Verdade. Sem dúvida. Sabe, Lúcio, que tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, eu até referi ela numa palestra da UAB, que diz assim, quem estará nas trincheiras ao teu lado? E isso importa mais do que a própria guerra. Então, é tão bacana a gente ter essa sintonia, né, grande, com colegas que também militam pelos direitos sociais, que compreendem, né, esses momentos de alegria e esses momentos de sofrência que nós temos, né, perante a autarquia.
Então, é tão bacana, eu digo sempre para o meu esposo, eu demorei muitos anos para encontrar a minha tribo, e eu encontrei, que são os previdenciaristas, né? Então, Sim, eu sou muito grata a Deus, assim, pela oportunidade de poder militar pelos direitos sociais e poder trocar, né, conhecimento, informações e essa energia maravilhosa com outros colegas também, que compreendem e que também são aí dedicados às questões sociais. verdade, gente. Mas muito bom mesmo. E o Bernardo está aqui, coordenador lá do Rio, coordenador do EPREV. Mandou um beijo para todo mundo Beijão. aí. Vamos ver se amanhã, né, doutor Lúcio, a gente consegue tomar um chopp com o doutor Oh, coisa Bernardo, boa. aqui em Vitória, Vivi. Oh, que delícia, que Aí eu faço um inveja! Também chimarrão. quero! Vou aprender a tomar o chimarrão. Vai aprender a tomar o chimarrão. O chopp eu já É, aprendi a tomar, só tem que tomar aí, né? verdade. Aqui tem caldo de cana. Também Temos aqui. serve, também gosto, também gosto. Não, Lúcio, mas amanhã ele tá pedalando. Lúcio é assim, ele come Isso aí. pastel hoje e amanhã tá correndo. Deixa eu mandar um beijo rapidinho aqui, que eu vi Sim. que entrou a doutora Denise, que é aqui da minha região. Mandar um beijo para a doutora Leiliane, o doutor Marcelo, que estava de aniversário ontem também, querido colega aqui, amigo daqui da SES Gaúcha, né? Quero mandar um beijão aí para o Bernardo também, para todo mundo que está entrando, pessoal. Muito, muito obrigada, né? Me sinto lisonjeada aí de estar com esses dois aí, grandes colegas, e com tantos colegas queridos que estão entrando aqui para a gente poder trocar uma ideia, né? Hoje a gente vai trazer só algumas reflexões. Eu vou dar só um spoiler, né? Porque o tema é maravilhoso, é apaixonante, e nós estaremos dando um curso, né? Então, eu vou convidar todo mundo já desde agora, né? O IEPREV nos deu essa honra aí, esse compromisso. Eu e a doutora Aline Danelon, que é uma querida amiga, minha sócia no projeto Prev Amigas, e nós estaremos, então, ministrando no dia 5 de outubro, pela plataforma do Sala Virtual no IEPREV, né, um curso específico sobre a Lei 14.176 e também falando sobre o auxílio à inclusão, a habilitação profissional, né, que é uma especialidade aí da colega Aline Danilon, a reabilitação e a habilitação, mas neste curso especificamente nós falaremos sobre a habilitação, que está mais conectado, né, ao tema do auxílio e inclusão. Então, quero mandar um beijo para ela também. E vou deixar vocês falarem, porque se vocês deixarem, eu tomo conta da live, porque eu falo demais. Aproveitando, Vivi, você dispensa a apresentação, professora Vivi dispensa a apresentação, mas eu vou fazer assim um breve resuminho, tá? Professora Vivi é coordenadora do EPREV, criadora do projeto Prev Amigas, tá aí sempre palestrando, sempre trazendo temas diferentes. E hoje, especificamente, ela vai estar falando com a gente sobre a Lei 14.176 de 2021 e o que é esse mesmo, o auxílio inclusão, que as pessoas ainda têm dúvidas, né, Vivi? Então, eu gostaria de começar, Vivi, da seguinte forma. Explica um pouco dessa lei pra gente, quais operações que essa lei, que é nova, né, que a gente está sempre em dúvida, né? Direito previdenciário muda constantemente. O que ela trouxe acerca do critério para o BPC, que é o benefício de prestação continuada? Boa pergunta. Então, assim, na verdade, essa lei ela se estruturou basicamente em duas partes, né? A primeira parte, ela trouxe aí uma alteração bem significativa com relação ao critério renda do BPC, que, na verdade, sempre foi o calcanhar de Aquiles, né, do nosso benefício de prestação continuada. Para quem não sabe, né, o benefício de prestação continuada, ele tem uma previsão constitucional e ele acabou sendo regulamentado, então, no ano de 1993, hoje estou fora da casinha, no ano de 1993. Então, nós tivemos a regulamentação do benefício assistencial e desde lá, né, o critério renda, ele vem sendo um critério que vem trazendo sempre muita discussão, né, na via administrativa, porque fica restrito a 1/4 de salário mínimo, e na via judicial nós temos essa flexibilização no caso do critério renda, né? E o que a Lei 14.176 trouxe de novidade?
ela trouxe uma possibilidade de ampliação deste critério da renda de 1/4 de salário mínimo para meio salário mínimo, né? Porém, este novo regramento, essa nova possibilidade, ela passa a viger somente a partir de janeiro do ano que vem, né? E, além disso, Valéria, ela vai ter que seguir alguns requisitos. Então, não vai ser em toda e qualquer situação que o benefício de prestação continuada vai poder ter o critério renda ampliado de 1/4 de salário mínimo para meio salário mínimo, né? Esses critérios, eles estão definidos, então, nesta nova legislação, e seria basicamente, né, o grau de deficiência, que vai ser, então, levado em consideração, se é uma deficiência grave, se é uma deficiência moderada, né? Então, o grau de deficiência vai ser um dos requisitos que vai ser avaliado para verificar a possibilidade de ampliação do critério da renda. A questão da dependência de terceiros também, né? Se é uma pessoa com deficiência ou um idoso que dependa do auxílio para aquelas atividades da vida diária, né? Ou se é uma pessoa que, apesar da deficiência ou apesar da idade avançada, acima de 65 anos, ela tem ainda uma certa autonomia nos seus atos, né, da vida diária. Enfim, esse vai ser um segundo critério que vai ser avaliado. E o terceiro critério, que é o comprometimento do orçamento do núcleo familiar com aquelas despesas, né, de medicação, de tratamentos, enfim, que não sejam oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Então, isso também é importante, né? A gente vai ter essa possibilidade de flexibilização, desde que demonstradas essas despesas que a família tenha, né? Com medicações, alimentação especial, muitas vezes, né? Que a pessoa com deficiência precisa. Mas tudo isso, nós ainda necessitamos de uma regulamentação, né? Então, a legislação também, ela prevê essa necessidade de se aguardar a regulamentação por parte da autarquia para se verificar o grau em que vai ser considerado, por exemplo, essa questão das despesas, né? Muito provavelmente vai se ter como eu vou dizer assim, vai ser gradual, né? Não vai se poder desconsiderar completamente o valor integral, por exemplo, né, da renda per capita da família. Então, além de viger só a partir do ano que vem, essa alteração do critério renda, ainda estamos pendentes aí de uma regulamentação administrativa. Então, a gente vai ter que aguardar para ver como vai ficar realmente esses critérios para poder orientar os nossos clientes. Muito bom. Vivi, tem gente aqui no Instagram que a maioria que está aqui são advogados, mas tem algumas pessoas ainda que não são advogados, e também até os advogados que estão indo de carreira ou migrando para a previdenciária, eles podem ter essa dúvida, em que pese, aparentemente, uma dúvida não é aquela dúvida de direito previdenciário, mas é uma dúvida, porque você está falando que vai ampliar os critérios. E qual o critério hoje, então, do BPC? Porque você está falando que essa lei ela veio para melhorar e poderá, né, ampliar se tiver regulamentação. E hoje, quais os critérios do BPC, do benefício da prestação continuada? Para quem não entende nada desse benefício ainda. Certo. Então, importante dizer, né, BPC, que muitas pessoas ainda chamam de LOAS, né, tem muitos clientes que ainda chegam no escritório da gente dizendo, doutor, eu queria saber se eu tenho direito ao LOAS, né. Na verdade, LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social, né, e é nela que existe, então, os critérios para a concessão do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é devido a quem? A pessoa com deficiência e também aos idosos acima de 65 anos que não tenham meios de prover a própria subsistência e nem tê-las provida pela própria família. E aí, neste conceito, entra o segundo requisito, que é o requisito da vulnerabilidade social, né? Então, o que significa isso? Significa que a pessoa que não tem meios de prover a própria subsistência, nem tê-la provida pela própria família, é aquela cujo critério foi estabelecido, então, pela lei,
de que o grupo familiar tem que ter uma renda per capita, ou seja, uma renda por cabeça, inferior a 1/4 de salário mínimo, que é justamente esse critério renda, né, que eu disse, ó, sempre foi o calcanhar de Aquiles do benefício assistencial. Nós tivemos diversas alterações legislativas. No ano passado, que foi um ano bem, né, um ano pandêmico, um ano complicado, nós tivemos aí, assim, um tira-casaca, bota-casaca, literalmente, do critério renda. Nós tivemos a Lei 13.981, depois a Lei 13.982, então, depois mais a medida provisória que se tornou a Lei 14.176, né? Eu sempre oriento, tem 2 notas técnicas, eu até anotei aqui, ó, a nota técnica 02 de 2021 e a nota técnica 19 de 2021 do IEPREV, que foram aí brilhantemente escritas pelo professor Marcos Serral. Eu deixo como recomendação, porque essas 2 notas técnicas trazem exatamente toda essa novela legislativa que nós tivemos no ano de 2020 com relação à alteração dos critérios da renda per capita, que era de 1/4, passou para meio salário mínimo, aí depois tivemos um veto do presidente da República que fez com que, a partir de janeiro de 2021, nós não teríamos critério nenhum, né? E aí depois veio a medida provisória 1023. Então, eu deixo aí como sugestão de leitura essas 2 notas técnicas, a 02 de 2021 e a 19 de 2021, para vocês entenderem certinho, né, como funcionou no ano passado toda essa novela legislativa do critério renda. Mas hoje, né, com a redação atual, então, para que a pessoa, né, com deficiência ou idoso acima de 65 anos, que não tenha meios de prover a própria subsistência e nem pela provida pela própria família, o critério ainda é de 1/4 de salário mínimo e vai vigorar até dezembro, até o dia 31 de dezembro de 2021. A partir de janeiro, então, de 2022, passa a se ter essa possibilidade de ampliação do critério, porém, desde que atendidos aqueles requisitos que estão, então, na Lei 14.176. Perfeito. Perfeito. Vivi, como é que você vê essa questão? Você está me ouvindo bem? Eu estou usando fone? Estou ouvindo bem. Assim. Então tá. Como é que você vê, que impacto você acha que tem? Tem gente que diz que não tem muito impacto. Eu queria ver a sua opinião sobre, a partir de agora, embora a gente tenha mudanças maiores após o final do ano, mas de deixar de ser abaixo de 1/4 do salário mínimo para efetivamente 1/4 do salário mínimo. Eu não, eu tenho certeza, eu até não tenho esses dados aqui, né? Mas existe aí uma fila de espera gigantesca, né? Se eu não me engano, eu não vou errar, mas assim, são mais de 200 mil famílias que estavam aguardando, né? Estão aguardando na fila de análise, né? Dos benefícios assistenciais e que, por incrível que pareça, Lúcia, uma diferença no termo de inferior a 1/4 de salário mínimo para igual a 1/4 de salário mínimo, já traria uma diferença muito significativa na vida dessas famílias e na possibilidade de concessão do benefício assistencial. Então, entendo que haverá, sim, um ingresso muito significativo de novas famílias, né, de novas pessoas, para que possam receber o benefício assistencial, sem sombra de dúvidas, com a possibilidade do aumento, né, dessa dilação aí do critério da renda. Não tenho dúvidas. Eu atuo, né, há 16 anos em direito previdenciário e já tive muitos casos de benefício assistencial que por causa de R$40, né, mesmo na via judicial, né, e a gente tem que dizer que apesar da flexibilização que o STF já deu com relação a essa questão, os juizados especiais federais são um universo paralelo, né, gente? Então, assim, tem coisas que são absurdas, né? Valorações que são absurdas, assim, com relação aos bens que a pessoa guarnece na casa, muitas vezes frutos de doação ou frutos de uma conquista que foi realizada antes da incapacidade ou antes da idade avançada, né? Então, a gente tem ainda muitas coisas para se
debater, muitas coisas para se avançar na jurisprudência que trata dos benefícios assistenciais. Mas respondendo a tua pergunta, Lúcia, eu não tenho dúvidas de que o aumento, mesmo com esses requisitos, e aí por isso que eu digo, acho que a gente vai ter que aguardar para verificar realmente como vai ficar essa regulamentação, né, que está ali prevista na lei, a necessidade dessa regulamentação ainda na via administrativa, mas mesmo com critérios aí um pouco mais rigorosos, a gente não sabe como vai ficar, acredito que sim, que a gente vai ter aí a possibilidade de ingresso de um grande número de pessoas que com o critério restrito a um quarto não teriam condições de receber o benefício assistencial, não tenho dúvidas. Muito interessante. A título de exemplo, né, alguns colegas estão iniciando na área aqui, você vai poder pegar famílias, 4 pessoas que apenas um trabalha e ganha um salário mínimo, por exemplo, vai ter direito ao benefício agora, né? Antes você dividia e por causa de centavo não recebia. A legislação era muito rigorosa, é ainda, né? Aí eu acho que creio que vai melhorar muito a proteção administrativa a partir de agora, mas tomara que seja, tomara não, vai ser, já é um avanço nesse sentido. É verdade. Assim esperamos. É verdade. Eu tenho medo dessas leis que ficam aguardando regulamentação, aí depois a regulamentação chega, que nem o decreto 10.410, né? Aí veio com algumas coisas assim totalmente absurdas, né? Muito, extrapolando muito aí o seu caráter normativo, né? Então a gente também tem que tomar bastante cuidado, e é por isso que é importante a advocacia estar informada sobre essas questões para poder, né, advogar aí a favor dos seus clientes. Verdade. Esse está aguardando regulamentação que marca um pouquinho. Exatamente. Mas tudo bem, a gente vai aguardar, né, Vivi? Você explicou muito bem, Vivi, sobre a Lei 14.136. Agora, o que é realmente o auxílio inclusão? Qual a natureza jurídica desse auxílio inclusão? O que é isso? Perfeito, muito boa a tua pergunta, porque na verdade, desde que eu li a lei pela primeira vez, né, eu disse, nossa, esse auxílio é um auxílio completamente diferenciado de todos os que a gente tem hoje na legislação previdenciária e assistencial, né? E, inclusive, conversei com o professor Marcos Serral, porque eu estava muito insegura em utilizar o termo que eu utilizei numa dessas lives, enfim, numa das palestras que eu proferi, dizendo que seria um auxílio de caráter híbrido, né? E ele disse, não, tu tens toda a razão. Eu disse, então se eu recebi o amém do professor Serral, é porque a minha ideia não estava tão, assim, equivocada, né? Mas por que um caráter híbrido? Porque vocês vão verificar que um dos requisitos para que se tenha o direito ao auxílio inclusão é a pessoa portadora de deficiência que ingresse no mercado de trabalho, ela tem que ingressar sendo segurada. Então, ela tem que estar segurada, seja no regime próprio de previdência social ou no regime geral de previdência social. Aquela pessoa com deficiência que receba o BPC e ingresse de forma informal no trabalho, ela não vai ter direito ao auxílio inclusão. Então, na medida em que se exige a qualidade de segurado, não é? Ele vai ter um caráter previdenciário. Ao mesmo tempo, o auxílio inclusão, ele sempre vai ser derivado de um benefício assistencial. Nunca vai existir, por exemplo, a possibilidade de uma pessoa com deficiência que não se enquadre nos critérios do BPC ingressar no mercado de trabalho e ter direito ao auxílio inclusão. Então, ele também tem um caráter assistencial, né? Porque ele sempre vai ser derivado de um benefício assistencial. E também, como disse o professor Serral, e também vai ter um caráter trabalhista, né? Porque não deixa de ser um incentivo para que a pessoa com deficiência ingresse no mercado de trabalho. Então, é um benefício realmente bem diferenciado, que vai ter um caráter aí híbrido, misto, né? Previdenciário, assistencial e trabalhista, né? E é isso, assim, tu me perguntaste para que serve o auxílio inclusão. Ele serve justamente para isso. A ideia dele, né, quando ele foi criado, e ele não foi criado por esta lei. Na verdade, esta lei, a 14.176, ela veio só regulamentar. Esse já é um benefício
que foi criado lá pelo artigo 94, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no ano de 2015. Então, assim, a espera era longa, né, para que realmente, finalmente, esse benefício fosse regulamentado. No ano passado, inclusive, final de 2019, eu e a doutora Aline, nós já vínhamos conversando a respeito das questões que permeavam o auxílio e inclusão, e trazíamos aí, a gente fez lives com o professor Washington Barbosa, com o doutor Tiago Kidrick, aqui o nosso presidente da Comissão de Seguridade Social, porque tramitava e tramita ainda no Congresso Nacional um PL, que é o PL 6159, quem tiver curiosidade de ir lá para ler, enfim, mas era um projeto de lei que, sob a justificativa de regulamentar o auxílio e inclusão, trazia uma série de barbaridades, né? Inclusive, assim, afetando a lei de cotas, né? A questão das empresas, que daí inviabilizaria de forma mais ainda prejudicial o ingresso das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mexia na questão da habilitação e da reabilitação profissional. Então, a gente chamou o PL 6159 de cavalo de Troia, né? Então, era assim, aquele chamarisco na ementa ali, né, sob a justificativa de regulamentar o auxílio e inclusão, e, na verdade, trazia uma série de barbaridades. Então, assim, que bom, né, que o projeto ficou e que o auxílio e inclusão acabou sendo regulamentado através de uma outra legislação, aí sim não tão prejudicial, apesar de que, né, a gente tem ali vários pontos, e aí a gente vai trazer esses pontos no curso, que são sim pontos preocupantes, que são pegadinhas que tem ali na legislação, né, e que a advocacia vai ter que estar preparada para enfrentar com novas teses, porque como ele é um benefício novo, nós não temos jurisprudência a respeito. Nós vamos construir esta jurisprudência. Então, é muito importante que nós já estejamos atentos aos detalhes da lei e às possibilidades, né, de teses de discussão, né, teses válidas, claro, né, teses possíveis, nada assim, né, extraordinário, mas que são falhas na lei, né, de fato, e que a advocacia vai precisar estar preparada para poder debater isso no judiciário, porque com certeza essa lei, eu vou avisar vocês, vai gerar judicialização. É verdade. Com certeza. Eu tenho até uma questão aqui que eu queria ver com você. Primeiro, um abraço aqui para Helena, nossa amiga coordenadora também da EPREV, que entrou. Tem mais colegas que entraram aí. O seguinte, esse benefício está muito ligado à reabilitação, como você falou, né? A habilitação. Como? Ele vai estar ligado à habilitação profissional. Também a reabilitação, mas na maior parte dos casos, por quê? Porque a reabilitação está mais ligada àqueles que já exercem uma atividade remunerada e ficam, né, impossibilitados e aí precisam se readaptar. Então, a habilitação não. A habilitação é para aquela situação que realmente são pessoas que recebem o BPC, né? Isso, fora do mercado de trabalho. Exato, isso aí. Isso. No caso, eles vão se habilitar, né, para voltar ao mercado de trabalho ou iniciar no mercado de trabalho. Mas aí existe algum critério, alguma limitação para que eles sejam, por exemplo, empregados ou contribuinte individual, aquele que recebe o BPC e um deficiente, mas ele teve alguma melhora na sua condição física e resolveu começar a trabalhar como contribuinte individual. Tem alguma diferenciação com relação ao tipo de contribuinte? Não existe diferenciação com relação ao tipo de contribuinte. O que tem que ficar demonstrado é que a renda, né, ela está limitada a 2 salários mínimos mensais, né? Porque, independente, desde que ele seja assegurado, seja do RPPS, seja do RGPS na forma de contribuinte individual, ele só vai ter que demonstrar que a renda mensal dele é inferior, né, a 2 salários mínimos e que a família ainda permanece com os critérios de concessão do BPC. Esse vai ser um dos grandes desafios, Lúcio, porque como eu fiz um comentário numa live esses dias, né,
o que acontece? As mães, geralmente, das pessoas com deficiência, elas dedicam a vida àquele filho, né? E geralmente elas não têm uma renda própria porque não trabalham para poder cuidar exclusivamente daquele filho com deficiência. A partir do momento em que ele se sentir apto a ingressar no mercado de trabalho, se o cálculo da renda mensal per capita, né, para a aferição do critério da renda, levou em consideração a renda zero desta mãe, o filho vai criar independência, vai ingressar no mercado de trabalho, vai receber o auxílio inclusão. Mas se ela resolver, puxa, agora o meu filho está bem, está trabalhando, eu também vou trabalhar, a renda dela vai entrar no cálculo da renda mensal per capita, e se for dividido e ultrapassar o critério mensal, ele perde o auxílio inclusão. Então, essa também são críticas que a gente faz na legislação, porque tem alguns pontos da lei que, apesar de criar, como é que vai dizer assim, realmente criar um incentivo para que o deficiente saia da aba da assistência social e ingresse no mercado de trabalho, ele também acaba, como é que eu vou dizer assim, fechando o cerco do restante da família, né? Então, eu acho que isso, a manutenção dos critérios do BPC é uma falha na lei, né? Porque, na verdade, ela cria um mal-estar familiar, né? Porque se a ideia é justamente fazer com que a pessoa com deficiência ela ingresse no mercado de trabalho, ela tem esse incentivo, porque ela tem barreiras diferenciadas das demais pessoas, né? A gente não pode comparar as dificuldades que nem tu hoje pegaste 4 horas de trânsito aí, né? Foi isso que eu ouvi? Pois é, mas aí tu imagina para um cadeirante que dependa do transporte público, e aí a gente sabe que nem em todos os lugares do Brasil existe um transporte público adequado para essa população, né? Então, inclusive, assim, a gente diz, olha, deficiente não é a pessoa, né? É a sociedade que ainda não tem condições de dar toda a qualidade de vida para que aquela pessoa não tenha tantas barreiras, né, para chegar ao seu local de trabalho. Então, o benefício de auxílio inclusão, ele não tem que ser visto como um privilégio, né? Na verdade, ele é uma forma de diminuir as barreiras que aquela pessoa vai encontrar, pessoa com deficiência, para poder ingressar no mercado de trabalho em igualdade de condições, né? Então, isso é muito importante que a gente pense, né, Lúcio? Não é um favor, né? É realmente uma situação social muito, muito complexa. Tem que ser levado muito em consideração aí. Verdade. Quer falar, Valéria? Vivi, o recebimento do auxílio inclusão vai interferir se outra pessoa da família recebe o BBC? Pode uma pessoa receber o auxílio inclusão e outra pessoa receber o BBC? Boa pergunta. Essa, na verdade, é uma das pegadinhas da lei, né? Porque nós temos ali na regulamentação, no parágrafo 3º e 4º do artigo 20D, né? Esse é um artigo que foi criado nessa lei, porque ele não existia, né, originalmente na lei 8742, né, de 93, e aí nós temos ali o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, né, que fala com relação à questão... Opa, não, desculpa. Na lei, no 26A, né? Então, ele fala ali, ele traz os exemplos do que vai ser considerado no cálculo da renda e o que não vai ser considerado no cálculo da renda. E esse também, né, foi criada, na verdade, uma nova seção inteira, né, para legislação... para a 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Desculpa, gente. Então, ali no auxílio inclusão, o 26A, o parágrafo 2º e 3º, ele fala o seguinte, ó, o segundo, o valor do auxílio inclusão não será considerado no cálculo da renda familiar mensal per capita para fins de concessão e manutenção de outro auxílio inclusão. O que significa isso? Significa que se tem 2 pessoas com deficiência na mesma família,
e que forem ingressar no mercado de trabalho, a renda de uma remuneração e o valor do auxílio de inclusão, por exemplo, do primeiro irmão que ingressou no mercado de trabalho e passou a receber o auxílio inclusão, essa renda não vai ser considerada para fins de concessão de um outro auxílio inclusão, ou seja, é para motivar, né, as famílias que possuem mais de uma pessoa com deficiência na família e que já estejam sob a aba da assistência social, para que possam, então, ingressar no mercado de trabalho e ambos vão poder receber o auxílio inclusão. Isso não vai interferir um na renda do outro. Porém, o parágrafo 3º, por sua vez, fala o seguinte: o valor do auxílio inclusão e o da remuneração do beneficiário, que não pode ser superior a 2 salários mínimos, como eu já havia dito, não serão considerados no cálculo da renda familiar per capita para fins de manutenção do benefício de prestação continuada concedido anteriormente a outra pessoa do mesmo grupo familiar. O que a lei quer dizer com isso? Ela quer dizer que se houver 2 pessoas na família que recebam o BPC, o valor da remuneração e do auxílio inclusão daquele que ingressar no mercado de trabalho não vai influenciar na renda daquele, ou seja, o irmão que não quiser ingressar no mercado de trabalho para receber o auxílio inclusão vai poder continuar recebendo o benefício assistencial. Porém, este parágrafo não fala de concessão, ele fala de manutenção de benefícios concedidos anteriormente. O que significa isso? Que se um novo membro da família precisar de uma concessão, ele vai ser prejudicado porque esta renda vai entrar no cálculo da renda per capita. Entendi. Entendem? Então é uma dificuldade, né? Eles criaram uma barreira, eles estão, claro, querendo tirar todo mundo da aba da assistência social, né? As pessoas com deficiência. Olha, ingressa no mercado de trabalho, porque daí se tu e o teu irmão ingressarem, não vai ter problema, os dois vão poder receber o benefício, vão poder receber o auxílio inclusão. Agora, se tiver um novo membro da tua família que quiser passar a receber o benefício assistencial, opa, daí a tua remuneração e mais o teu auxílio inclusão vão entrar para o cálculo da renda. No começo eu estava achando um avanço, agora deu um E muitas coisas, vocês, tem muitos detalhes. E assim, cada vez que eu leio essa lei, eu tiro mais algum detalhe dela, né? Por isso que a gente achou, assim, a gente formulou o projeto para fazer o curso e do IEPREV, que vai ser agora no dia 5, porque realmente vai gerar judicialização. Nós temos muitos pontos nessa lei, né, que vai gerar judicialização, que vai gerar o debate, que vai gerar dúvida, né? E por essa razão, assim, a gente preparou com muito carinho esse curso, né, com vários detalhamentos, vários cases, aí, vários exemplos práticos para a advocacia saber como lidar, já que é um benefício novo, uma legislação bem nova, né? Aliás, deixa eu dizer para vocês, hoje saiu a portaria 933, foi publicada hoje, criando a ferramenta, né, a partir de amanhã, lá no meu INSS, do auxílio e inclusão. Ele recebeu o B18. Então agora, né, como passa a vigorar a partir de amanhã, hoje, né, fresquinha aqui a notícia, né, nós temos aí mais uma portaria, né, gente? A gente já, previdenciarista tem medo de abrir a geladeira e tem mais uma portaria, né, mais uma resolução. Mas é isso, portaria 933 de 2021. Ali tem o detalhamento, então, né, foi criado através, B18, auxílio e inclusão. A princípio, né, a gente não comentou, mas eu já vou aproveitar para comentar, a pessoa que recebe o benefício assistencial, ela vai ter o benefício suspenso. Essa é uma outra situação, Lúcia e Valéria, que nos causa uma certa preocupação. A legislação diz o quê? Que a pessoa que ingressar no mercado de trabalho, que tenha uma renda mensal de até 2 salários mínimos, que seja segurado da Previdência do RPPS ou do RGPS,
E tem os outros critérios ali mais simplificados, estar com um CPF regular, estar com um cadastro único em dia, né? Os requisitos em si para o recebimento do auxílio inclusão não são muito difíceis, né, de entender e também não são muito difíceis de serem preenchidos. O problema é como vai se dar isso na prática? A minha dúvida, por exemplo, ok, o benefício vai ficar suspenso, então suspensão, né, significa, a princípio, que ele não teria que passar por uma nova avaliação a partir do momento em que ele perde o emprego, por exemplo, né? Então, a pessoa com deficiência ingressa no mercado de trabalho, quando ela vai fazer a solicitação do auxílio inclusão, ela vai assinar um termo, né, de ciência de que o BPC ficará suspenso, mas como vai se dar na prática essa operacionalização se ele precisar voltar a receber o BPC? Vai ser simplesmente juntei a rescisão, no outro mês já vai estar na conta o BPC? Ou ele vai ter que passar novamente por toda essa avaliação, né? É mais uma dúvida que fica. Vivi, inclusive... eu tô olhando aqui, Vivi falando, professora aí da EPREV, e eu tô aqui pensando, né? Porque uma das características dos professores do EPREV, nos cursos do EPREV, a gente vê o seguinte, que os professores do EPREV, eles passam todos pulo do gato mesmo para o aluno. E eu tô vendo aqui a Vivi não se segurando. O curso é dia 5/10, no EPREV, e a Vivi tá assim, em tempo recorde, porque nossa live, né, tem prazo, né? Ela só 1 hora, porque cai mesmo, o Instagram não deixa a gente falar. E a Vivi tá assim, querendo falar tudo, passando os pulos do gato. Tem muito mais, não falei não é isso verdade? Não. Então, Vivi, eu pergunto uma coisa a você. O curso vai ser dia 5/10. A gente tá indo pro final da live. Eu queria que você explicasse para quem está assistindo, até mesmo para a divulgação, né? Como vai ser esse curso? Vai ser no site do EPREV? Um aluno, como pode fazer para se inscrever?